Saudações, meus caros alunos, meus internautas, a você que está assistindo aqui esse vídeo, está aí entrando no mundo da programação. Aqui é o professor Mota, esse é a terceira videoaula desse desafio aqui de fazer o nosso CRUD usando as tecnologias, né, Bootstrap, jQuery, PHP e MySQL. Ou seja, o nosso banco de dados vai ser o MySQL. Eu já apresentei para vocês a tabela. E agora, nessa aula, nós vamos fazer o gravar, tá bom? Então, como você pode ver nessa imagem, nós aqui temos o arquivo form frmcad. Então, vamos trabalhar com esse arquivo. Ele vai mandar os dados para esse arquivo chamado controles, que é um JavaScript. Ele, através do método post, manda para o arquivo processa dados, se comunica com o banco e grava os dados. Ok? Então, vamos iniciar aqui o nosso Apache, né? Champ. Através do Champ, vamos usar o Apache, o MySQL. Vou clicar aqui para abrir o projeto, se chama CRUD. Não tem login, né? E aí vamos aqui, estamos fazendo o cadastro funcionário. A nossa pesquisa já está funcionando. E agora eu vou clicar nesse botão verdinho aqui. Até aqui, já está feita a minha tela. Eu vou mandar esses dados para ser gravado. Para isso, eu vou aqui na pasta do meu projeto. Vou clicar duas vezes e vou abrir o frmcad. Vou abrir também o arquivo controles e vou abrir também o arquivo processa dados. Ou seja, esses dois arquivos, controles e processa dados, já tem alguma coisa referente ao busca, né? E aí nós vamos fazer aqui, vamos só identificar aqui. Veja bem, aqui nós temos o ID, nome, vamos trabalhar com o ID, o nascimento e o salário. Temos o botão chamado btn gravar. Então, ao clicar nesse cara aqui, vou pegar os IDs e vou mandar para o banco de dados. Deixa eu conferir, ó. Aqui embaixo eu já coloquei a linha do script, que ele está chamando o controle. Então, eu vou pegar aqui o ID do meu botão, vou copiar, vou no controle, bem aqui, depois do post, vamos fazer aquele padrão de identificação de elemento do jQuery, né? Esse símbolo do sustenido ou hashtag, e vamos chamar a ação clique, né? Essa ação exige que eu passe uma função sem parâmetro, abro com chaves aqui o corpo da função, vou aqui botar um comentário para me identificar melhor. Aí eu vou gravar da seguinte maneira. Eu vou criar aqui um objeto JavaScript chamado dados. Ok? Esse objeto vai ter os campos. Só um momento. Bem, como eu estou falando, como a gente está falando, eu vou criar aqui um objeto que é como se fosse um vetor. Então ele, ele é da seguinte maneira: eu crio dados e eu abro aqui as chaves, né? E eu vou criar algumas variáveis aqui dentro. Eu vou criar o nome que vai receber aquele elemento input referente ao nome. Então eu acesso da seguinte forma: nome.val, né? É assim que a gente pega um elemento input pelo ID e separa por vírgula. Agora eu vou pegar o elemento nascimento do mesmo jeito. Vou aqui copiar e colar para ficar mais rápido. O nome é nascimento mesmo, referente à data. E agora o salário. No último campo aqui não precisa de vírgula. Precisa aqui colocar a variável salário. Dois pontos.
Pronto, já criei o meu objeto e agora eu vou criar uma função. Eu vou chamar a função push, né, que é aquela função do jQuery ou do Ajax, responsável por mandar os dados para outro arquivo. Então, post, a primeira parte dela eu boto o nome do arquivo que eu quero alcançar, que é o processa dados. Na segunda parte, eu coloquei entre chaves as variáveis que eu vou mandar. Eu vou criar uma variável chamada valores, que ela vai receber os meus dados. Porém, esses dados é um tipo objeto JavaScript. Lá no PHP ele não vai reconhecer, porque o PHP não tem objeto dessa maneira, ele tem de outra maneira. Então, eu vou converter para uma estrutura chamada JSON. É uma string JSON, né? A gente faz dessa seguinte maneira. Bota JSON. JSON é uma maneira de comunicar, se comunicar passando dados entre linguagens de programação diferentes. Então, a sintaxe é aqui, JSON, stringify, e entre parênteses eu coloco os dados aqui, ó. Então, é dessa maneira. Eu vou também passar aqui uma variável chamada letra, está em minúsculo, melhor, tá letra, e aqui eu vou passar a letra C. Para que essa letra C? Para eu saber que eu vou acessar o recurso, o switch lá do PHP, né, o comando switch vai saber que é a letra C e vai chamar os comandos referentes ao gravar, que é o CRUD, né, que é a primeira letra do CRUD. Então, ó, como é que eu passo duas variáveis aqui dentro do post? Passei uma, boto vírgula, passo a outra. Pronto. E a terceira parte da função é essa palavrinha aqui, ó, function. Uma variável que eu vou criar agora, vou chamar ela de retorno. O corpo dela vai ser bem aqui, ó. Então, o fechamento é chaves e parênteses. Eu vou comentar aqui que é o fim do post. Perfeito. Então, o que esse arquivo aqui me retornar a partir do eco vai aparecer aqui dentro da variável retorno. Ele vai me retornar verdadeiro ou falso, que no caso lá é 0 ou 1. Então eu vou logo fazer aqui, ó. O retorno lá vai vir sempre 0 ou 1, já que vocês vão entender. O que vier de lá vai vir 0 ou 1. Por garantia, eu vou converter o 0 ou 1 para inteiro, certo? Com a função paciente, o retorno. Se o paciente do retorno for igual a 1, eu vou fazer assim. Vou mandar uma mensagem aqui, né? Gravado com sucesso. O retorno lá no arquivo processa dados, você pode retornar o que você quiser. Verdadeiro ou falso, true, né? Ou false, sucesso ou erro, 0, 1. Eu vou trazer 0 ou 1, certo? Caso não venha 1, eu vou botar aqui uma outra mensagem. Qualquer mensagem aqui. Algo deu errado. Pronto. Aqui é a parte do JavaScript. Ok, então agora já foi feito aqui a parte do JavaScript. Agora eu vou para o arquivo processa dados. No processa dados, eu já tenho aqui a letra recebida. Eu vou receber esses valores aqui. Ó, a letra já está aqui lá da busca, já é a mesma coisa. Eu criei a mesma variável. Então, em vez que esse arquivo já tem código lá do form busca. A letra vem C, eu já sei que vem um C e ele vai ser escolhido bem aqui. Aqui eu vou botar os dados, não é isso? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou receber via post, eu vou receber via post o que eu passei pelo JavaScript.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um vetor. Vou criar um vetor chamado vetor mesmo. Muita gente chama de array. Meu vetor ele vai receber o JSON que o JavaScript mandou para mim. E já vou decodificar em um array. Então, no PHP é assim, ó, JSON decode de quem? Da super global. Eu mandei por post, eu recebo pelo post, né? Uma regrinha do protocolo HTTP. Esse post tem que ser sempre maiúsculo. Para melhorar aqui, eu vou botar isso aqui, ó, to. Para quê? Para se transformar em um array. Então, esse comando aqui, JSON decode, ele pega um JSON, aqui isso aqui é um JSON, está vindo de onde? Está vindo daqui, ó. Ele pega o JSON, transforma em um array. Esse array eu vou mandar para o banco. Porém, eu poderia mandar direto para o banco assim, né? Chamar somente a função aqui. Eu acho que lá no banco é f.inserir, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. É inserir, pronto. No banco é assim, ó. Eu poderia somente fazer isso aqui, ó. Chamar o objeto f, que eu declarei aqui em cima, que aponta para o método inserir. E inserir o meu vetor. Se eu fizer só isso aqui, já termina o código. Porém, eu preciso fazer alguns tratamentos aqui. Por exemplo, se eu digitar no banco de dados, ele é formato americano, então se eu botar lá vírgula R$10, vírgula 25, no banco eu tenho que trocar a vírgula por ponto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova variável, salário, ela vai receber o meu vetor índice salário. É um vetor associativo, mas eu posso acessar da seguinte maneira. Eu já sei que está vindo dessa maneira, certo? Bom, porém, eu preciso lá, aonde tiver vírgula, converter em ponto. Aí eu vou fazer uma funçãozinha do PHP que troca a vírgula por ponto. Vai ser o seguinte, eu tenho que fazer duas coisas. Bem aqui, ó, se eu colocar salário de R$1.500,18, eu tenho que transformar a vírgula por ponto, mas a gente costuma fazer assim, ó, 1.000 separador de milhar é o ponto. E eu tenho que tirar o ponto e trocar a vírgula por ponto. Então, eu vou fazer isso. Vou tirar o ponto, o separador de milhar, e vou trocar a vírgula por ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou tirar o ponto, né? Se eu não colocar o ponto, não vai ter problema. Mas, por garantia, eu vou tirar aquele ponto do salário. Então, a função str, underline, replace, entre parênteses, eu coloco da seguinte maneira. O elemento que eu quero procurar é o ponto, vírgula, o elemento que eu quero substituir. Então, na variável tal. Então, veja que eu localizei o ponto, substituí por nada. Então, aqui eu removi o ponto. De quem? Do salário, que é o vetor índice salário. Porém, aqui eu não resolvi o caso da vírgula. Vou fazer de novo. O salário vai receber o str, underline, replace. De novo, a primeira parte é o que eu quero procurar, que é a vírgula, e trocar pelo ponto. Isso é para não ter problema lá na hora da gravação do banco de dados. E a variável agora se chama salário. Pronto, desse jeito. Então, com esses dois comandos aqui, isso aqui, pessoal, é só em caso de valores de moeda, né? Então, nos outros campos eu não preciso fazer isso.
Agora, porém, eu não vou mais poder passar esse vetor, certo? Eu vou criar um outro vetor para atualizar os dados. Os campos nome e data de nascimento, eu não preciso me preocupar, eles já estão no padrão do MySQL. O que que eu fiz? O salário eu deixei em um formato que o MySQL, que o meu banco de dados reconheça. Então agora eu vou criar um outro vetor chamado dados, um vetor chamado vetor associativo, que tem a mesma estrutura do objeto JavaScript. Você começa dessa maneira, ó, com o colchete, e eu vou alimentar os elementos. O primeiro elemento, aí nesse caso, pessoal, cada chave e valor, né, um vetor do tipo chave-valor, cada chave vai ser o campo da tabela de banco de dados. Então vai ser assim, ó, entre aspas, o meu primeiro campo que eu quero gravar é o nome. Ele vai ser alimentado da seguinte maneira, igual maior, com o campo do vetor, índice, nome. Aí boto vírgula, então enter. Agora o segundo campo é o nascimento. Lembrando, aqui é a chave, aqui é o valor. Isso aqui é tal qual está no banco de dados. O nascimento, eu vou alimentar ele com o vetor que eu peguei lá em cima, que seria um JSON, que veio através de JSON. Nascimento, vírgula. E o próximo campo, o salário. O salário, ele vai ser alimentado com a variável salário, porque eu tive que melhorar ela aqui. Como é o último campo, pessoal, eu não boto mais a vírgula. Ó. Então, esse aqui eu preparei esse vetor para ficar a, as chaves aqui idênticas à minha tabela do banco de dados. Se eu isso aqui tem que estar idêntico à tabela do banco de dados. Pronto. Lá no, agora eu posso passar aqui os dados. Pronto. Só isso aqui já. Vou botar um ponto e vírgula aqui. Está reclamando do ponto e vírgula. Ó. Não esquecer do ponto e vírgula. Então eu passo aqui, ó, inserir esses dados aqui. Então ele grava no banco. Para ficar mais legal, eu vou fazer assim, ó. Colocar essa função dentro de um if. Só para ele me dar o retorno. Se isso aqui, quando ele fizer esse procedimento, e o retorno disso aqui for 1, é um entre aspas, né, que é o que ele está me mostrando lá, é uma string. Então, erro, isso aqui é o próprio retorno, retorne 1. No meu caso, eu estou usando aqui para ser verdadeiro. E se isso aqui for falso, retorne 0. Ó, pronto, pessoal. Então, professor, que 1 é esse, rapaz? Por que você está complicando? Essa função inserir, o retorno dela é 1. Então, eu estou testando. 1 é igual a 1? Beleza, escreva 1, escreva verdadeiro. Se acontecer algum problema, escreva 0, que é falso. Então, exatamente esse eco aqui é o que vem para cá e eu estou testando. Eu vou fazer assim, vamos ver o que ele está me trazendo. Eu vou comentar esse código para evitar o erro. Como é que comenta? Asterisco barra e aqui no final barra asterisco. Estou comentando, não é obrigado a você comentar aí, é só para tudo é do post. Eu vou ver aqui um alert retorno. Eu quero ver o que ele está me trazendo, ok? Pode ser que eu goste de fazer isso, porque eu sei se tem um erro ou não. Depois eu tiro esse alert. E é isso, eu acho que o código está feito. Bora aqui apertar Ctrl R. Opa, vacilei aqui. Vou apertar Ctrl R para atualizar, né? Para limpar o cache. Eu vou cadastrar aqui o José Garibaldi. Vou colocar aqui uma data de nascimento qualquer, vou inventar aqui. E ele ganha R$ 2.530,88. Vou gravar. Ó, cliquei no gravar, não aconteceu nada. Provavelmente tem um erro no JavaScript. Como é que se tira erro? Você aperta a tecla F12, né? Vamos aqui na parte do console. Não, ele está me dizendo que não tem nenhum erro. Eu vou apertar aqui nesse caso. Vou limpar o cache de novo.
Ctrl R ou Ctrl Shift R e vou colocar os dados de novo aqui. Vou botar de novo aqui os dados, vou gravar. Pronto, agora ele me trouxe alguma coisa, ó, me trouxe os erros, ó. Primeiro, ele está me dizendo que tem um erro na linha 9, na linha 11 e na linha 14 do arquivo processa dados. Volto no processa dados, vou aqui no processa dados. Aqui, ó, eu acredito que eu errei aqui. Valores. Eu passei valores, eu tenho que receber através do post valores. Vamos lá. Vou, como eu já sei que o erro está só no processa dados e aqui eu estou na tela, eu vou só, não preciso nem atualizar. Não preciso nem F5, nem Ctrl R, mas você pode fazer aí por garantia. Vou clicar de novo no gravar. Então ele me retornou 1, significa que ele gravou. Ó, 1 é sucesso. Então, se ele me retornou 1, quer dizer que ele gravou. Então, nosso código está correto. Vou melhorar isso aqui. Vou tirar o alert agora. Estou no controles, né? Vou tirar esse comentário. E vamos ver se ele vai me mostrar essa mensagem aqui. Mais uma vez. Agora eu vou, como eu mexi no meu código, no JavaScript, eu vou atualizar com F5 ou Ctrl R. Vou cadastrar a Lorena Gomes Silva. Vou colocar qualquer data aqui de nascimento e vou colocar qualquer salário, 3.500 e 44 centavos. Vou gravar. Opa, gravado com sucesso. Ok, ok. Então vamos melhorar. Agora, se eu retornar aqui e pesquisar, tá aqui o pessoal que eu cadastrei bem direitinho, ó. Tá tudo, ó. Então já tá aqui naquela, como se fosse a máscara. Eu vou fazer o seguinte, vou melhorar isso aqui, a aparência. Em vez desse art, eu vou usar aquela sistema de mensagem, aquele sistema de mensagem mais bonitinho, certo? O SWAL, né? O Switch Alert. Então, existem várias maneiras de trabalhar o Switch Alert. Ó. Por exemplo, o mais simples é só botar aqui, ó. SWAL. Vamos aproveitar aqui. Mas trocar o alert por SWAL. Para funcionar isso aqui, você tem que apontar o caminho dele, o repositório dele. Eu já fiz isso dentro do arquivo rodapé. Mas se eu quiser um SWAL mais bonito, ó, eu vou botar o SWAL em 3 etapas. A primeira parte eu boto o título da caixinha, que vai ser atenção, vírgula, vou botar a mensagem, algo deu errado, e vou colocar um ícone. Eu vou botar um ícone de informação. Info. Pronto. Só que tem um SWAL mais bonitinho, ó. Mais bonito não, assim, mais utilizável. É um tipo de SWAL que ele manda a mensagem e quando eu der o OK, ele me faz mais alguma coisa. Então vai ser o seguinte: é um SWAL que ele vai fazer alguma coisa depois que der o OK. A primeira parte dele é o título da mensagem, vai ser sucesso. A segunda parte vai ser a mensagem, dados gravado com sucesso. A terceira parte vai ser o ícone. O ícone vai ser esse ícone aqui, ó. Suc com 2C e com 2S. Pronto. Depois que ele faz isso, eu coloco essa palavra aqui, ó. Then, né? Como se fosse um então. Aí eu abro aqui. Eu abro o corpo da função. Só que eu abro da seguinte maneira, ó. Não passo nada aqui, um parênteses, não passo nada. É uma função arrow, né? Eu poderia fazer com a function, né? Isso aqui, ó, dessa maneira aqui, isso aqui diminui aqui aquela palavra function. Pronto, aí aqui, ó, como eu abri e fechei chaves, isso aqui no JavaScript, eu não costumo muito usar isso aqui, mas deixa o código menor. Then, aí, ó, dentro do then você aparece, bota o traço maior, tudo isso aqui chama-se no JavaScript função arrow. Depois você dá uma lida sobre isso aí.
E aqui é o corpo da função. E aqui o corpo da. O que que eu vou fazer no momento que ele mostrar essa mensagem? Vai mostrar essa mensagem. Se ele apertar o OK, aí eu vou mandar ele retornar por forma em busca. Então é o window ponto location location ponto href. Eu poderia fazer também com window ponto open, certo? Daria a mesma coisa. frm busca ponto php. É isso. Então, tá feito o código. Então, agora, ele vai mandar uma mensagem se for tudo certo. Bom, olha aqui. Se ele pegar os dados direitinho, você só tem que ser cuidadoso aí, né? Para não botar o nome das variáveis lá em cima. Você confere bem direitinho. Então, ó, monta, monta o objeto, passa esse objeto dentro da função post, convertendo para uma string JSON, string ify, né? Passa uma letra para ser reconhecida lá dentro do arquivo processador dados. O retorno vai vir 1. Se for 1, mostra uma mensagem mais legal. Essa mensagem estou usando com o SWOL. Ó, vou aqui, vou dar um Ctrl R para atualizar. Vou cadastrar mais uma pessoa aqui. Eu vou botar aqui o Expedito André. Vou botar qualquer data de nascimento aqui. Vou colocar o salário dele, 2.840 e 25. E aí eu vou botar o ponto aqui, ver se ele não vai reclamar. 2.840 e 52 centavos. Vou gravar. Veio a mensagem, ó. Muito bem, ó. Sucesso. O texto da mensagem. Vou dar um OK. Na hora que eu der o OK, ele vai ter que retornar. Retornou. Vou pesquisar aqui, ó. Somente a palavra André. Tem que trazer uma pessoa. Muito bem, deu certo. E o nosso CRUD está perfeitamente funcionando. Agora treine sozinho, né, para você